Fala pessoal, tudo beleza? Bora para mais uma análise e fechamento de mercado. Hoje, quinta-feira, dia 16 de maio, começando aqui com o dólar. Bom, o dólar aqui hoje, pessoal, acabei executando apenas 2 trades, sendo ele uma tentativa na venda, onde o mercado acaba travando nessa região de 78,6, onde o mercado defendeu 2 vezes com fundo duplo, onde também armou para nós aqui fundos menores, com o IFR dando fundos maiores. Uma divergência, um sinal de reversão. Com essa análise, então, eu acabo virando a mão na compra, ou seja, o mercado ele deu para mim aqui uma barra de exaustão, que foi onde eu vendi, saindo 0 a 0, vira a mão na compra depois de observar a divergência, e depois o mercado desenvolve. Nessa que ele desenvolve, eu bato a parcial na média de 20 e tento carregar o restante. Ele chegou a me pagar em cerca de 19, 20, 21 pontos, e depois recuou nessa barra. Aqui no gráfico de médias móveis, vocês vão perceber o seguinte: o mercado ele fez aqui um deslocamento na ponta vendedora, acabei perdendo o time, então não vendi. Aí depois eu tentei pela notícia que eu citei, sair 0 a 0, e depois ele vem perfurando, né, a região de 50, ancora na VWAP, perfura 61.8, chega acelerando no 78.6. Esse 78.6, então, o mercado até arma um triângulo de alta, porém, acaba rompendo o triângulo de alta, rompe também pelo 2 minutos uma espécie de power breakout que ficou formado nessa região, e também essa estrutura de LTA, ou seja, o mercado ele fez um fundo, um segundo fundo, e nesse terceiro fundo ele acaba rompendo. Sendo assim, encerra o trade nessa região, depois de ter defendido na VWAP. Poderia ter segurado, sim, mas eu acreditei que nessa quebra de estrutura, ele voltaria se deslocando depois de uma onda 1, uma onda 2, e talvez nessa onda 3 buscando esse fundo novamente. Não aconteceu, ele defendeu na VWAP e voltou, lateralizando até o final da tarde. E o que eu espero do dólar para amanhã? Aqui temos o dólar fechando lateral no dia de hoje, dentro de regiões de médias móveis, ou seja, o mercado se afunilando. Lembrando que estou a semana toda falando aí que estamos em uma trap zone, onde o mercado ia dar falsos sinais e ia acabar triturando stop loss. Então é o que está acontecendo, o mercado ele dá um movimento só ou dois no máximo, depois é só lateral. E eu vou explicar para vocês novamente, mas se vocês observarem os outros fechamentos, eu aviso, pelo gráfico do diário 60 minutos dá para a gente ver a trap zone formada. Bom, então no 5, como eu citei, temos aí essa região em funil de médias móveis, nessa trap zone, 15 minutos. Mesma coisa, porém temos a defesa da 500 por baixo, confluente com a VWAP e as 200 por cima, dando para nós a confirmação dessa trap zone. 60 minutos, mesma coisa, temos a VWAP por baixo e as médias por cima, e o mercado não querendo perder essa média móvel de 200 exponencial. Já que no gráfico diário, como eu citei para vocês, a formação da trap zone ela vinha pela média de 20 e pela média de 9. E perceba que ela tenta violar 20, violar 9 e não consegue. Então o preço ele acaba se afunilando nessas médias, que deixa então um dia ruim. Então por conta disso a gente acaba disparando 1, 2 trades no máximo, evita ficar girando ordem. Até porque a terceira semana do mês é uma semana fraca, tem poucos drivers macroeconômicos, então acaba que o mercado não se movimenta tanto. E também amanhã, sexta-feira, é vencimento de opções, é o que deixa o mercado muito ruim ou na quinta-feira, ou acaba sendo muito ruim na sexta-feira. Mas mesmo assim, pela configuração que o mercado está me dando, eu entendo que o mercado tem uma semana ruim já pela configuração, e como eu citei, a terceira semana do mês também é ruim. Então o que eu posso fazer em semanas assim? Diminui a mão e também diminui seus alvos, tá? Então não tem necessidade de você ficar prolongando trades. Então aguarda o mercado perder com força para cima ou para baixo, perdendo todas essas médias ou realinhando, para aí sim você começar a alongar e até potencializar seu resultado. Já no semanal temos uma retração de 50% dessa barra 19 com ancoragem na 9. A 9 está realinhando com a 20, então pode ser que a partir daqui você tenha o mercado voltando na ponta compradora. Lembrando, olha o contexto, o mercado deu para nós aqui uma perna de alta, volume subiu, mercado caiu, volume também caiu. Então temos aqui uma barra 19 com ignição. Por quê? Porque ela é uma barra de boa amplitude e também de um bom volume semanal. Então eu vejo o dólar aí para alta, a menos que perca a mínima dessas duas barras aqui, configurando para nós então uma mudança de estrutura. Então por hora imagino o dólar em uma estrutura de alta com realinhamento de médias móveis de macroestrutura. Falando um pouco do índice agora, eu tentei uma venda nessa região porque foi uma defesa do 61.8 de um Fibonacci, acabei saindo no 0 a 0, porém eu não tinha observado que o mercado tinha rompido esse fundo no 2 minutos, até porque eu estava com uma tela só no índice, aí acabou voltando a buscar a região de entrada, que foi quando eu saí 0 a 0, só que eu não observei que era uma região de POC do dia de hoje, então poderia ter ficado, porque o stop aqui estava de menos de 100 pontos, então acabei zerando 0 a 0, mas quem estava comigo na sala e pegou essa entrada, carregou, e acabou pegando o trade aí de cerca de 1000 pontos, então o mercado acabou travando nessa região. E por que ele travou aqui? Se você pegar um Fibo desse topo e esse fundo aqui, você percebe que ele travou exatamente no 78.6, e a partir daí o mercado lateralizou dentro desses níveis de Fibo até agora o final da tarde. Mas o que eu espero para o índice amanhã? O mercado então teve essa defesa em cima da região de 61.8, veio buscar essa região de 78.6, entendo então que essas são as máximas e mínimas do dia. O preço então ele acaba lateralizando, fechando basicamente o dia de hoje dentro aqui de uma zona de armadilha igual ao dólar, então tem que tomar um cuidado. Amanhã pode ser bem complexo. Já nos 15 minutos a mesma coisa, o mercado ele vem com as médias se afunilando, porém tivemos aqui a 37 tentando romper. Aqui podemos considerar o seguinte: fundos ligados com
projeção de topos. Então aqui pode ser que o índice esteja numa configuração de mastro-bandeira, ou seja, tivemos aqui uma perna de baixa, o mercado vindo dentro de uma trap zone, formando para nós aqui uma espécie de canal de alta. Porém, se romper esse fundo, como a 37 fez a tentativa de rompimento, mas confirmar, se amanhã o índice abrir violando esse topo e voltar para baixo, a perda dessa LTA pode gerar um deslocamento replicando essa perna de baixa do dia de hoje. Inclusive, você pode ter uma projeção em A, que seria desse topo com esse fundo. Então, o importante para o índice amanhã seria o seguinte: a perda dessa faixa de preço, dessa LTA, pode gerar aí um grande deslocamento. Já aqui nos 60 minutos, o que temos? Mercado em Trap Zone, mesma coisa, configuração de um canalzinho de alta, a perda dessa LTA então gera deslocamento para buscar a média de 200 aqui por baixo, um espaço aí de cerca de 700 pontos para o índice. No gráfico diário, mesma coisa, como eu já citei, há dias o mercado está em uma Trap Zone, então tem que tomar cuidado que ele vai violar máxima, vai violar mínima e vai ficar enroscado, então é dias de tomar cuidado, operar com uma mão pequena, pegar alvos mais curtos, não tentar prolongar tantos alvos, porque não vai ter rompimentos. E o dia de hoje acaba fechando uma barra 94, spinning top, com máxima formada na média de 200 e a 20 vindo buscar o preço por baixo, tentando romper a 500. Já aqui no semanal, temos então a semana fechando aí por hora um spinning top também, porém tentou violar a mínima da 19, não aconteceu, mas temos a barra 19, um candlestick com volume ancorado à média móvel de 20 períodos, fechando abaixo também da 9. Isso aqui seria um realinhamento para continuar a queda, porém a gente acabou entrando nessa semana em uma semana ruim entre médias móveis, que é a configuração de uma zona de armadilha, que eu acabei citando. Então, se o mercado perder a 19 amanhã e gerar volume, pode ser que ele busque essa média de 500 aqui para a próxima semana. Então, tem que tomar um cuidado, ele veio retrair então 50% dessa barra 19, a ideia seria então uma continuação dessa configuração aqui até a média de 500. E toda essa leitura que eu passo para vocês agora no fechamento e análise de mercado foi enviada antecipadamente para a galera lá no Telegram, onde eu mando para eles o mapeamento de índice, mapeamento de dólar e o viés direcional e os cálculos de mercado para o dia. Então, se você não participa do grupo, o link eu vou deixar aqui na descrição e basta você entrar e participar para receber dicas diariamente. Bom, eu acredito que seja só isso e amanhã a gente tá de volta. Valeu!